Socialização, Seminário Interdisciplinar. Tutor, Fábio Teixeira. Acadêmicos, Fabrício Fernandes Silva Vale, Franklin Max de Oliveira Menezes, Isaac Sandrique da Silva Diniz e Roger Alves dos Santos. Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O tema é Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. Introdução. A seguir, mostraremos a utilização do Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, SGBDs, mostrando o melhor modo de usarmos no dia a dia, para assim conseguir ter melhor eficiência para nossos sites ou programas, mostrando como é prática a utilização desse método através dos diversos softwares que temos à disposição para nos auxiliar nesse gerenciamento. Mostraremos ainda a criação de uma tabela utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional, o qual geralmente é o melhor método para usarmos na criação de tabela, sendo mais prático a inserção, alteração, manipulação de dados e exclusão. Fundamentação teórica. Atualmente, a maioria das aplicações possui um dos requisitos básicos de armazenar dados em algum local seguro, sendo então utilizados normalmente sistemas gerenciadores de banco de dados, SGBDs, como MySQL ou Oracle, por exemplo. Um software de gestão de vendas de uma pequena empresa necessita que seus dados sejam armazenados em um local seguro, para que os dados sejam recuperados sempre que necessário, e assim até uma pequena empresa possui um SGBD. Desta forma, para a ANA 2014, o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados SGBD é um conjunto de software utilizado para o gerenciamento de uma base de dados, responsável por controlar, acessar, organizar e proteger as informações de uma aplicação, tendo como principal objetivo gerenciar as bases de dados utilizadas. De acordo com Eric Escudeiro 2016, um sistema gerenciador de bancos de dados pode ser entendido como um sistema que usa uma variedade de software para um melhor gerenciamento de dados, assim controlando e gerenciando melhor. Ainda referente a SGBDs, para Décio Lencourt e Jason Roberto Eger, 2017, página 48, o SGBD elimina boa parte da complexidade do gerenciamento de dados, fazendo com que o programador tenha um foco maior na lógica de sua aplicação do que no armazenamento dos dados. Como podemos observar na imagem 1, utilizamos um software SQL Server para criarmos uma tabela com os seguintes dados: id tendo um integer como comando específico para receber números inteiros, nome, endereço e e-mail varchar 50 para armazenar no máximo 50 caracteres que forem preenchidos pelo usuário, e data nascimento tendo datetime para armazenar a data de nascimento do usuário, tendo em vista que esse comando só aceita datas até 1/1 de 1753. Datas inferiores a isso ocorrerá um erro no programa. Logo abaixo dos códigos podemos observar a mensagem de que os comandos foram gravados com sucesso. Resultados e discussões. De acordo com o resultado que obtivemos, tendo criado a tabela utilizando linhas de comandos no SQL Server, podemos observar que o SGBD nos auxilia na criação de tabelas para formulários, entre diversas coisas. Podemos observar que utilizando um software adequado e que, conhecendo um pouco, nossa eficiência aumenta de tal modo que podemos entregar um serviço mais rápido e de melhor qualidade para o cliente ou usuário. Quando levantada a questão de qual software podemos utilizar, temos que ter em vista a experiência que temos com tal programa e escolhermos um layout que já estamos acostumados a usar, para assim facilitar a nossa necessidade. Conclusão. Sistemas gerenciadores de bancos de dados são muito importantes para realizar o armazenamento, manutenção e manipulação de dados de forma íntegra e segura, os quais são muito importantes para um sistema que precisam desta funcionalidade. Neste sentido, o software desenvolvido que utiliza um banco de dados relacional para persistência de dados geralmente obtém, na maioria dos casos, maior eficiência, possuindo tempos de realização das operações de inserção,
alteração, exclusão e consulta de dados mais velozes que o software que utiliza um banco de dados orientado a documentos, por exemplo. Com esse resultado, é possível ter uma ideia de como selecionar o tipo de banco de dados para o desenvolvimento de uma nova aplicação, dependendo da velocidade exigida para a mesma. Essas são as referências e esse é o nosso trabalho. Obrigado.